do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito do período regencial, um período extremamente conturbado da nossa história, com uma ameaça real de separação de alguns estados do Brasil. A unidade territorial brasileira vai ser extremamente ameaçada e, de fato, vai ser desconectada, principalmente no Rio Grande do Sul. E há que se refletir também a respeito da ideia de que o Brasil se constrói através de uma história pacífica, sem grandes guerras. É bem curioso pensar a respeito disso exatamente nesse momento do período regencial e o quanto ele vai ser disputado, inclusive em diversas guerras que centenas de pessoas, ou centenas, milhares de pessoas vão acabar morrendo por conta desse vazio, digamos assim, de poder existente com a saída de Dom Pedro I, a abdicação de Dom Pedro I, que deixa aqui o seu filho Pedro II com apenas 5 anos de idade, não podendo governar, gerando todo o problema. A gente começa aí falando exatamente em 1831 do primeiro momento da chamada Regência Trina. Tá? Vai ser organizado rapidamente ali uma regência, porém a situação que se encontrava o país era uma situação muito grave. Grave por conta da dívida pública muito grande, a dívida externa também muito grande. A gente vai relembrar que a Guerra da Cisplatina faz com que o Brasil perca muito dinheiro, precise pegar dinheiro emprestado para manter a guerra. A gente já falou isso lá atrás no primeiro reinado. A gente tem também uma situação internacional que é a queda do preço do açúcar. Isso é uma situação internacional que já vinha ocorrendo, vai dificultar essencialmente os estados brasileiros que dependiam da produção do açúcar, quase que exclusivamente aí, os estados do Nordeste e alguma coisa principalmente aqui no norte do Rio de Janeiro. Então essas localidades vão passar por dificuldades econômicas muito grandes, vão se endividar bastante e também, em meio a tudo isso, a gente vai ter uma observação em cima da política, porque como você não tem um imperador para governar, pessoas que não estão ligados aí à família real, à corte, políticos, profissionais, vão se prontificar a governar, a administrar o Brasil. Vai gerar uma disputa muito grande e essas disputas são um reflexo dos vários problemas que a gente vai ter. E falando de disputa política, vamos começar a pensar o surgimento, digamos assim, dos partidos no Brasil, os primeiros partidos a se organizarem aqui no nosso período regencial. A gente vai começar pensando ali, olha, eu trouxe o organograma. A princípio, a gente vai ter uma divisão, entre aspas, aí, ali, do Partido Brasileiro e do Partido Português. Não que seja um partido organizado por pessoas que nasceram aqui no Brasil, pessoas que nasceram por Portugal, mas sim um partido voltado aos interesses, administrar comércios aqui no Brasil e aqueles que tinham interesses políticos, econômicos e comerciais também com Portugal. Desse partido português, a gente vai ter um grupo chamado de restauradores ou caramurus. O que os restauradores queriam basicamente nesse momento regencial? A volta de Dom Pedro I para ser imperador do Brasil. Eles vão se organizar até o momento que Dom Pedro acaba morrendo, acaba falecendo lá em Portugal, e aí esses restauradores deixam de existir. No partido que a gente identifica aqui como brasileiro, vai sair o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado. Então, quais são as grandes diferenças? Liberais moderados, chamados chimangos, e os exaltados, chamados farroupilha. Basicamente, são os grupos dos quais eles fazem parte. Alguns desses grupos mais voltados para pessoas grandes latifundiários com interesse num poder mais centralizado, a manutenção, entre outras coisas, da escravatura, e outros grupos, como, por exemplo, os moderados exaltados, com um grupo mais formado ali por profissionais liberais, comerciantes, que tinham interesse de um poder mais descentralizado, com maior liberdade para as províncias, que é os estados hoje no Brasil. Desse grupo de liberais moderados,
juntando com os restauradores, eles vão criar o Partido Regressista. E os liberais exaltados vão criar o Partido Progressista. Desse Partido Regressista vai surgir o Partido Conservador e do Partido Progressista o Partido Liberal. O Partido Liberal e o Conservador são os dois maiores partidos da época do Império e vão revezar no poder principalmente durante o Segundo Império, coisa que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Em geral, as regências, ou as primeiras duas regências, chamada regência trina, porque obviamente eram formadas por 3 pessoas. Esses 3 políticos eles vão administrar o país no momento da regência. Vai ser de 1931 até 1834, esse modelo de regência trina, com 3 políticos administrando o Estado. Vale destacar que mantém-se forte a organização do legislativo com os deputados e principalmente os senadores. Senadores esses que eram cargo vitalício, ou seja, uma vez eleito senador e aprovado pelo imperador, o sujeito ficava até o final da vida como senador, e os deputados eles sim se revezavam aí a períodos que teoricamente deveriam ser de 4 em 4 anos, mas a gente vai perceber que a dissolução da Câmara por parte do imperador, principalmente no segundo reinado, vai ser muito antes disso. Então, nesse período aí da regência trina, os liberais moderados eles vão administrar o Estado e vão promover algumas ideias que vão gerar muitos problemas para o Brasil, com uma certa diminuição do poder executivo e maior liberdade para as províncias. E a gente vai perceber o quanto perigoso vai ser para a unidade territorial você ter essa liberdade para as províncias. Vamos dar sequência. Nesse período da regência trina, vai ser criada a Guarda Nacional, logo no comecinho, em 1831, e a Guarda Nacional ela vai ter a função de polícia e também reprimir os levantes. Quem poderia participar da Guarda Nacional? Os cidadãos que tinham direito a voto. E no Império, para você ter direito a voto, você precisava ter renda. O voto era o voto censitário. Você tinha o direito de votar num grupo de pessoas, que esses grupos seriam os eleitores. Quem votava tinha que ter uma renda de R$100 mil. Os eleitores que iam de fato eleger os deputados, senadores e por aí vai, seriam um grupo com pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, com R$200 mil. E por fim, você precisaria, para ser deputado, mais, se eu não me engano, R$400 mil e assim por diante, para você ser candidato, digamos assim. Então, o cerne da coisa é você entender que o período regencial, a cidadania plena, era medida através do dinheiro que você tinha. Quanto mais dinheiro você tem, mais plenitude na sua cidadania, ou mais poder você tem enquanto cidadão. Quando você cria a Guarda Nacional, cria como critério o sujeito que é, no mínimo, votante, ou seja, que tem uma renda de, no mínimo, R$100 mil, você está colocando uma parte significativa da população com o poder de polícia, ou seja, o poder instaurado pelo Estado, de você poder andar armado, e não só andar armado, mas prender alguém, destruir algum levante ou alguma ação que se torne contrário ao Estado. Então o sujeito ele vai ter um poder cada vez maior. E quando a gente for observar isso dentro da localidade, os senhores, chamados coronéis da Guarda Nacional, que são pessoas que vão ter mais poder aquisitivo, dono da terra, que vão organizar esses votantes, formando a Guarda Nacional junto com eles, comandando a Guarda Nacional, ele também vai ter um poder muito intenso, chancelado pelo Estado dentro da localidade. Ou seja, ele vai mandar e todo mundo que está à margem dessa cidadania, ou que não tem a cidadania plena, ou, no final das contas, a população mais pobre, principalmente os escravos, vão ficar à mercê da ideia do poder desse coronel. E é a mesma percepção de coronel que se fala até hoje no interior do Brasil. O coronel fulano, coronel Beltrano, é um sinônimo de poder associado à Guarda Nacional, que vai surgir exatamente para dar poder a esses grupos locais, para eles acabarem com levantes contrário ao Estado, que começam a surgir nesse período regencial.
Um outro fator que vai dar poder a esse coronel é a criação do Código do Processo Civil, em 1832, também no comecinho do período regencial, que vai ampliar o poder dos juízes de paz. Esse juiz de paz ele também vai ganhar muita força porque ele vai, entre outras coisas, ter o poder de julgar as pessoas por determinados crimes esses pequenos. Não era nenhum caso aí de homicídio, nem nada disso, às vezes crimes pequenos. O juiz de paz ele podia julgar as pessoas, tinha algum poder de controle sobre a polícia, de mandar fazer investigações, por exemplo, e esse juiz ele vai ser eleito dentro da localidade. Com o poder do coronel muito grande, o coronel faz com que pessoas ligadas a ele, coronel, ou propriamente ele, coronel, seja o juiz de paz. Ou seja, o coronel ele vai exercer o comando do poder, digamos assim, de polícia e do poder judiciário, mandando literalmente prender e soltar qualquer pessoa. O poder do coronel ele vai ser fortificado durante a regência e esse poder ele só tende a crescer num período imperial, gerando diversas consequências lá na frente, quando a gente for falar aí do momento republicano do Brasil. Mas isso é uma história mais para frente que a gente vai chegar até ela. Eu vou destacar uma série de revoltas aqui, vou falar em específico de algumas delas, mas esse período regencial, apesar de ser um período relativamente curto, ele vai gerar uma série de revoltas por quase toda a unidade territorial do país. Algumas eu vou destacar muito rapidamente. A gente vai ter a cabanagem lá no Pará, a Sabinada em Salvador, a cabanada em Pernambuco, um destaque a essas primeiras que eu coloquei aqui para a balaiada, que ela começa lá no Maranhão por uma disputa entre grupos políticos diferentes, entre grupos políticos rivais. Vai ser uma revolta interessante no ponto de vista vai ser uma revolta multifacetária, porque vai envolver, além de grupos políticos, profissionais liberais e principalmente escravos, o que dá uma ideia interessante, escravos e ex-escravos. A balaiada ela vai ter uma liderança chamada Preto Cosme, e por conta disso vai haver um temor muito grande ali dentro do Maranhão. No final das contas, a elite, e a gente vai perceber isso ao longo de várias dessas rebeliões, a elite vai ser perdoada, vai dar o perdão para todo mundo, menos a classe mais pobre, digamos assim, a classe mais humilde. O Preto Cosme acaba sendo preso, os escravos e ex-escravos que estavam junto com ele vão ser reconduzidos à condição de escravidão e o Preto Cosme vai ser enforcado. Falando ainda sobre esses movimentos de cunho mais popular, a gente vai ter a Revolta do Malês, um movimento extremamente interessante, em 1835, vai ser um movimento organizado por escravos islâmicos em Salvador. Ah, professor, mas o escravo ele não vem da África e lá eles não têm na África uma religiosidade típica africana, como se convencionou aqui no Brasil a colocar como candomblé, por exemplo? A África é um continente muito amplo e de uma diversidade absurdamente grande. Assim, as pessoas que vêm para cá, para o Brasil, eles carregam toda essa diversidade com eles. Assim, muitos que vieram na condição de escravos, eles vieram sendo islâmicos. E uma das características interessantes da gente pensar do islamismo é que uma das coisas obrigatórias para você ser islâmico é você ler o Alcorão. Portanto, para você ser islâmico, você precisa, no mínimo, ser alfabetizado. Então, esses islâmicos que chegaram, eles não só falavam o árabe, como eles eram letrados, digamos assim, alfabetizados. Vai haver uma mobilização, cerca de 1.500 pessoas, com algumas lideranças específicas, do qual eu vou tratar delas daqui a pouco, e algumas características muito próximas, como o fato, obviamente, de muitos serem escravos ou ex-escravos, o fato de haver ali em Salvador, na cidade de Salvador, muitos escravos de ganho, que seriam aqueles escravos que trabalhavam como vendedores ambulantes, quituteiras, digamos assim. Eu trago uma imagem ali para a gente observar, não só aquele
trabalhador braçal, mas também muitas das vezes escravos que trabalhavam em comércio, a religião como uma condição de proximidade, que era o islamismo, e, obviamente, a condição humana na escravidão comum a todos eles, faz com que haja um sentimento de proximidade entre esses escravos e uma mobilização maior por parte deles. A gente tem dois destaques aí de liderança, um deles é o Pacífico Licutan. Ele acaba sendo preso antes mesmo da revolta do Malês, e quando se estoura a revolta do Malês, uma das ações é ir até a cadeia de Salvador e libertar o Licutan, e a outra é uma grande influência aí, mulher, a Luísa Mayrim, e ela vai ser, digamos assim, uma das lideranças intelectuais desse grupo, porque ela vai pensar as estratégias de ação e, obviamente, organizar ali não só a distribuição de panfletos, como também a organização do que seria essa amotinação, do que seria essa disputa, essa guerra. Na verdade, o que acontece ali é que pouco antes de se iniciar a revolta dos malês, as autoridades vão acabar descobrindo que estava sendo organizado esse motim, vai perder ali aquele primeiro impacto, mas, por outro lado, você vai ter a luta muito arraigada desses escravos e ex-escravos. Eles acabam perdendo em Salvador para as tropas reais, então, é claro, você tem, de um lado, pessoas com armas brancas e pouquíssimas armas de fogo, do outro lado, uma milícia vinculada à Guarda Nacional com armas de fogo. Há uma dificuldade maior para a vitória aí, nesse caso dos malês. Eles acabam saindo da cidade de Salvador, indo para o Recôncavo Baiano e acabam sendo derrotados. Em torno de 300 pessoas são mortas, muitos deles são reconduzidos à condição de escravos e açoitados em praça pública, e os líderes, obviamente, executados. O que interessa para a gente aqui, mas sim como um elemento simbólico de luta de um grupo muito específico, formador da nossa sociedade, do povo brasileiro, que são os africanos. E a gente discutir também até que ponto a escravidão era pacífica e aceitada por os grupos que chegavam aqui, os grupos de pessoas que chegavam aqui ao Brasil. Então, desmistificar também aquela ideia de que o Brasil era um país pacífico, do qual não teve grandes rebeliões, grandes revoltas, nem grandes guerras. Isso é uma grande balela. Seja lá como for o movimento aí do malês, ele vai ter um valor simbólico muito forte e vai se espalhar por toda a ideia, né, de rebelião de escravos, se espalha por todo o Brasil, por todas as províncias do Brasil. A gente vai ter várias rebeliões de escravos, vai ter rebeliões em Pati de Alferes, vai ter rebeliões propriamente no Recife, mas aqui, digamos assim, vai ganhar a maior notoriedade a revolta aí dos malês em 1835. Enquanto a revolta do malês ela ganha um símbolo muito forte sobre a construção do Brasil, certamente quando se fala em revoltas no período regencial, é inegável falar sobre a Farroupilha, ou o movimento aí da Guerra dos Farrapos. É claro que a gente tem uma disputa, mais uma vez, da narrativa. Se por um lado a revolta dos malês era uma revolta de escravos marginalizados pela sociedade, por outro lado, a revolta da Farroupilha, justamente pelo fato de ser a elite que estava à frente. Eram os grandes estancieiros, donos de terras do Rio Grande do Sul, que estavam à frente dessa revolta. Então, a gente percebe mais uma vez aí um modelo de narrativa do Brasil, modelo de narrativa histórica do Brasil, que obviamente é questionado de minha parte como professor, tentando mostrar a vocês uma série de percepções históricas e personagens históricos que vão de encontro ao lugar comum de alguns personagens extremamente enaltecidos da nossa historiografia, como o próprio Bento Gonçalves, organizador da revolta da Farroupilha. O que vai acontecer basicamente? O Rio Grande do Sul dependia muito do comércio do charque, que é a carne, né? Você tem a criação do gado para corte, e a venda dessa carne era chamada de charque.
E o Rio Grande do Sul dependia muito disso para a organização econômica da província. Com o modelo regencial, vai haver um aumento significativo de impostos no Brasil, fazendo com que grande parte da receita do Rio Grande do Sul vá para a capital. Isso vai gerar esse movimento aí de rebeldia que vai durar 10 anos, passa o momento regencial, vai terminar mesmo em 1845, já na época do Segundo Reinado, vai ter, digamos assim, o movimento ele é bem sucedido num determinado momento, uma vez que eles conseguem a independência do Rio Grande do Sul, criando ali a República do Piratini, conseguem a independência de Santa Catarina, criando ali a República Juliana em Santa Catarina. Então, assim, em um determinado momento, o Brasil vai ser de fato desfragmentado. O Bento Gonçalves vai ser o presidente da República do Piratini. E é bom frisar desse movimento, que é muito interessante, que é um movimento de cunho republicano, mas que em momento nenhum eles vão ser contrário à escravidão, ainda que a maioria dos soldados que lutaram na Farroupilha ao lado dos farrapos sejam escravos ou ex-escravos. Mas em momento nenhum, uma vez independente, a República do Piratini pensa no fim da escravidão, para a gente demonstrar o quanto o assunto escravidão dentro da regência e dentro do império era um assunto, digamos assim, que não deveria ser colocado na pauta de discussão. E muito pelo contrário, há um interesse em manter a escravidão a todo custo, seja lá de que forma for. Bom, voltando ao movimento, ele vai ter uma repercussão muito grande, vai ter a chegada de revolucionários internacionais, como Giuseppe Garibaldi, que vem para cá para lutar pelo ideal ali da República do Piratini, mas no final das contas, através de negociações por parte de Duque de Caxias é uma figura do exército que vai ser presente em quase todos esses movimentos de revoltas no período regencial, vai ser chamado de pacificador por conta de acabar, na maioria das vezes, com extrema violência, como na própria revolta dos Malês, mas em outros momentos com negociações, até porque, volto a repetir, a Farroupilha era um grupo de elite, e aí você não pode o exército entrar com tanta violência, mandar prender, executar os líderes. Na verdade, o que vai acontecer é que todos os líderes vão ser perdoados, a dívida que eles vão contrair na República do Piratini com o Uruguai, ela vai ser essa dívida arcada pelo Império e paga pelo Império. Os líderes, que a maioria desses líderes eram militares, como o próprio Bento Gonçalves, vai ser reconduzido à condição de militar do Império e eles vão aceitar de boa continuar o Império, que a regência ela vai ter tantos problemas aí, que aquele modelo de regência trina vai ser reconfigurado. Em 1835 vai ser criado o ato adicional, no qual vai passar a regência de trina para a regência una, liderada pelo Diogo Feijó, vai ratificar em 1835 maior liberdade para as províncias, e isso vai possibilitar que houvesse todas essas revoltas que eu citei para vocês, e essas revoltas vão se intensificar, que vai gerar um medo muito forte da desfragmentação total do território. O próprio Diogo Feijó, já um pouco adoecido, decide sair da regência e entrega o poder a Araújo Lima. Araújo Lima ele vai ter uma visão bem diferente, no qual ele vai pregar a centralização, mais uma vez, do poder, vai criar o ato interpretativo, né, do ato adicional, dando mais poder ao regente, centralizando mais o poder, tirando o poder das províncias. Isso vai conseguir rearticular a ordem do país. Mas, de fato, o que vai conseguir mesmo acabar com as principais revoltas, pelo menos no primeiro momento, é o golpe da maioridade e colocar o Dom Pedro como imperador do Brasil. O problema é que, pela Constituição, Dom Pedro só poderia ser imperador com 18 anos. Isso só iria ocorrer em 1843. Mas, diante da situação que se estava,
vão organizar o clube da maioridade e vão tentar articular uma forma de mudar a Constituição e fazer com que Dom Pedro aceite ser imperador com o objetivo de pacificar o país. Isso vai ser organizado no chamado Golpe da Maioridade, em 1840, e Dom Pedro ele vai ser, digamos assim, coroado imperador com 15 anos. Na verdade, ele começa a exercer de fato o poder e administrar o país com 14 anos e depois, no final do ano, ele faz 15 anos e é coroado imperador do Brasil para pacificar o país. Tá? Agora acabou, vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!